Agora, digamos que nunca foi um planejamento tão claro, tá bem? Por volta de 2000, até 2014, de 1994, quando entrei na Fiat, até 2014, foi uma lua de mel. Eu amava o que eu fazia, tanto que eu cresci e brilhava os olhos. E aí, numa fase, eu senti que eu não estava tão conectado com os objetivos da empresa. Nessa mesma época, eu comecei a perder a audição. As células do caracol pararam de reproduzir. E o médico disse, olha, a tendência agora é você ir ficando surdo e ficar surdo antes de morrer. E aquilo ali eu já era executivo, eu falava, pô, a empresa não vai querer um executivo surdo. Antes que façam alguma coisa comigo, eu preciso de tomar uma decisão, porque a minha vida é minha e ela vai continuar. E naquela época eu já era um corredor. Quando foi em 2016, eu fiz a minha primeira ultramaratona, que foi a Ultra Fiord no Chile, uma prova no gelo, extremamente desafiadora, era uma das provas mais difíceis naquela época. Gelo? No gelo. Inclusive um corredor morreu de hipotermia, muitos se machucaram. Eu gastei 10 horas e 38, fui um dos primeiros colocados e voltei de lá decidido a viver a corrida com mais intensidade. Até porque eu estava ficando surdo e eu, por consequência, eu me aproximei ainda mais de Deus. E comecei a ter mais intimidade, a falar, a pedir um apoio, a me mostrar o caminho. E aí eu comecei a pensar em ter algo pela corrida, mas eu pensava em ter um curso online com foco na mente do corredor. E comecei a construir esse curso. Aí a empresa percebeu que eu estava desconectando, então eu fui demitido. No dia que eu fui demitido, eu agradeci o diretor do RH, que era meu amigo, mas o CEO já não gostava tanto mais de mim, um CEO novo que tinha entrado. Eu agradeci a ele e a Deus, porque ali eu tinha duas portas. A corrida e a carreira profissional. E Deus fechou uma porta. Quando ele fechou uma porta, ele falou assim, opa, então quer dizer que você quer que eu vá para outra porta. Pela outra porta. Eu sempre procurei ter uma visão positiva daquilo que parece ser ruim. Sim. Então, em 2016, eu fui demitido. Em 2017, mudamos para os Estados Unidos para viver uma experiência nova e lá montar o meu curso online de corrida. Mas eu tinha um plano B, que era trabalhar na construção civil com um amigo nosso lá. Eu trabalharia meio horário na construção civil e meio horário com a corrida. Chegando lá, deu errado a sociedade dele com outra pessoa, não trabalhei com a construção civil e foi um ano muito difícil, porque a gente viveu nos Estados Unidos com o dinheiro da minha rescisão. E eu montando curso, sem renda, lancei o curso, mais de 600 pessoas compraram o curso e, para minha felicidade, quem comprava o curso falava, Saulo, eu quero treinar corrida com você. As primeiras 10 pessoas eu falei, não, eu não sou educador físico, eu não posso te treinar. Já na 11ª, eu disse, caramba, então eu vou contratar um treinador e vou cuidar do relacionamento, que é o que eu gosto. Foi aí que surgiu a SA Run, que é a nossa empresa antiga, que foi um grande sucesso. Rapidamente crescemos, as provas do Brasil começaram a me contratar para estar aqui, patrocinadores. Com isso voltamos para o Brasil, depois nos unimos à BH Race, que era uma assessoria com modelo mais presencial, a gente era no online, e criamos a Bora em 2023. De lá para cá, a Bora dobrou o nosso volume de atletas e hoje temos aí 2.500 alunos, que vai agora chegar essa semana talvez a 3.000 por causa de uma ação que nós fizemos envolvendo a Maratona do Rio. E somos hoje a maior assessoria do Brasil. Não foi tudo tão planejado, mas foi tudo focado em 3 coisas: lugares, pessoas e conhecimento. A gente precisa se aproximar das pessoas certas e boas, frequentar, procurar estar em bons lugares e buscar conhecimento daquilo que você tem um talento. Eu não quero conhecer de história, eu não quero conhecer de ciência, eu não quero conhecer de geografia, de matemática, eu quero conhecer daquilo que eu sou bom. O que eu sou bom? Eu sou bom para correr, para inspirar as pessoas, para motivá-las a mudar a vida delas através da corrida.
Eu busco conhecimento disso. Se eu estou num ambiente que eu não me sinto à vontade, não é para mim, eu vou embora. Se eu começo a me relacionar com uma pessoa que tem alguns assuntos que não me interessam, eu me afasto dela. Então, eu me blindo buscando estar com as pessoas, lugares e conhecimento certo. Sempre muito íntimo de Deus. O nosso maior planejamento, o nosso maior diferencial foi uma semana antes de tomar a decisão, eu pergunto e tento refletir, estou tomando a decisão certa? Estou em paz com essa decisão? Eu estou em paz com esse investimento? Se eu estiver em paz, eu sigo muito confiante. Se eu não estou em paz, eu decido não fazer e não me pergunta por que eu não vou fazer. Eu também, muitas vezes, não sei. Digamos que seja aí a questão da intuição, né? Sim. Legal. Bacana. E até eu acredito muito que isso tem na própria palavra, né, de Deus, a gente buscar a sabedoria que nos será dada quando nós pedimos a sabedoria, que é justamente para guiar as nossas decisões, aquilo que nós temos muitas vezes que optar por um sim ou por um não e não sabe muito bem como que vai lidar com aquela situação, é pedir sabedoria para sentir essa paz no coração e escolher aí a opção, né, certa, que muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas é aquela paz no coração, intuição, como você mesmo falou também, né? Olha, o que você falou é fantástico, porque eu leio a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava complexo. À medida que eu fui lendo, foi se tornando um pouco mais fácil. Ou seja, a sabedoria foi me permitida, foi me dada ao longo do tempo. Quando eu leio uma passagem, na Bíblia ou não, e eu quero compartilhar isso com as pessoas, na hora que eu falo com a câmera, eu consigo muitas vezes falar melhor do que eu tinha ensaiado. Por quê? Porque me é permitida aquela sabedoria. Porque eu acredito que naquele momento eu estou sendo instrumento da palavra de Deus, é como se ele falasse através de mim. Então essa questão da sabedoria faz para todas as tomadas de decisão. Acontece então de você gravar assim em algum momento e aí depois, cara, eu falei isso, que maravilhoso essa... Que benção. Exatamente. Às vezes eu dou exemplos, né? Por exemplo, semana passada eu fiz um post dizendo que procure ser uma pessoa justa e não uma pessoa boa. Porque a pessoa só boa, ela acaba se tornando útil para o outro. Já se você é uma pessoa justa, você vai ser visto como uma pessoa de valor. E na hora surgiu um exemplo. Por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos. Se todas as manhãs eu arrumo a cama para ele, eu sou um cara muito bom para o meu filho. Arrumei a cama para ele. Mas se todas as manhãs eu passo no quarto, filho, antes de sair do quarto, arruma sua cama. Eu estou sendo uma pessoa justa. Por quê? Porque lá na frente ele vai compreender que fazendo bem as pequenas coisas, que é arrumar a cama, ele também fará as grandes coisas, que é cuidar do dinheiro dele, da empresa dele, do emprego dele, sim, da esposa dele, do filho. Então ele vai ter uma lembrança de um pai de valor. E o pai bonzinho que arruma a cama, talvez ele nem lembra mais que o pai dele arrumava a cama. Sim. Esse exemplo surgiu na hora do... Então, ficou melhor do que eu previa que ficasse, entende? Essa é a questão que Deus te dá a sabedoria para falar por ele. Sim. Porque não importa muito o que eu faço. O que importa é que se o que eu faço contribui para o funcionamento do todo. Perfeito. Porque Deus nos coloca em competição para que eu seja melhor do que vocês dois. Talvez a nossa maior missão é que nós três possamos fazer o melhor para o público que está nos vendo. E cada um de nós será recompensado por ter feito o todo crescer. E não simplesmente por você ter ganhado. E Deus, parabéns, está aqui sua medalha de ouro, sim, você derrotou os outros dois.